episódio começa com todo aquele envolvimento em flashback entre os personagens, você tem a certeza que alguma tragédia vai acontecer. E quando eu comecei a ver, na verdade eu já tinha lido no mangá, mas deu a impressão, pelo menos, né, que ia acontecer alguma tragédia com a esposa favorita do Uzui. Bom, vou já aqui esclarecer as coisas que não tem como fugir. Sempre tem uma favorita. Tipo filho. Sempre tem um filho favorito. Cachorro. Tipo cachorro. Sempre tem um cachorro favorito. Pai e mãe. Agora eu deixei as pessoas na dúvida. E antes da gente começar a falar desse episódio, especificamente, muita gente questionou o título que eu coloquei no review passado. Quero ser a quarta esposa do Uzui. E eu não sabia que tinha tanta gente assim na fila. Desculpa, eu detesto ser pessoa que vai furar fila e fazer a coisa errada. Então, pelo amor de Deus, eu posso ser a 10ª esposa, 15ª esposa. Eu acho que o Uzui dá conta de todo mundo aqui, só com um braço. Não precisa nem dos 2 braços pra dar conta da gente, né não? Concordo. Paulo da Agostinho até também tava na fila. Mas antes, se liga só nessa dica. Se você tá procurando um lugar pra assistir o seu anime favorito, na Crunchyroll você tem acesso ao maior catálogo de animes do mundo de maneira oficial. São mais de 30 mil episódios e o melhor de tudo é que a grande maioria dos animes você pode assistir de graça. É isso mesmo. Essa temporada tem muito anime bom rolando. Tem a parte 2 da 4ª temporada de Attack on Titan, a 2ª temporada de Demon Slayer, que tá um show de animação como sempre. E a minha recomendação particular é um anime chamado My Dress Up Darling, que é muito engraçado. Não, sério, a comédia é muito boa. Pra quem gosta de praticidade, tem também o aplicativo da Crunchyroll pra você poder assistir pelo celular, e pra você ter uma experiência completa, eu recomendo que você assine qualquer um dos planos oferecidos, principalmente pelo Simulcast. Assim você tem acesso aos episódios 1 hora depois que eles são exibidos no Japão. E acessando o link que eu vou deixar na descrição, você pode testar qualquer um desses planos por 14 dias de graça. Então vamos embora falar desse episódio, que começa com aquela ceninha do flashback mostrando o Uzui com as suas esposas ali, não no funeral, no túmulo dos seus irmãos, da sua família, né? A gente viu no episódio passado que muitos dos irmãos dele já tinham falecido, e visitando o túmulo, dizendo aquele papo, né? Aquele papo dele, olha, um dia eu vou pro inferno, porque as coisas que eu faço não são assim tão legais e tal, eu tô quebrando todo o paradigma, todos os ideais que minha família segue também, e por conta disso eu vou pro inferno e tal. Ele se colocando lá embaixo, e a interação com as esposas dele, a gente vê uma das pétalas de Sakura ficando presa ali no cabelo de uma delas, e ele vai lá e tira, e as outras ficam com ciúmes, e fica aquela situação meio esquisita. Não tem como. Sempre tem uma esposa favorita. Como eu só tenho uma, então a minha favorita é você. Ah, você é um fofo. E é justamente essa esposa que tem um envolvimento maior nesse episódio, né? Então, voltando ao cenário atual, onde a gente se encontra, o Gyutaro, ele consegue regenerar as pernas dele, e isso já desestabiliza ele. Afinal, na verdade, ele consegue se estabilizar ali, porque ele não cai, ele consegue recuperar ali o balanço dele. Então, o Gyutaro, ele cria suas espirais de sangue ali para gerar aquele furacão, e nisso o Uzui, ele consegue tirar o Tanjiro de perto, sempre salvando o moleque ali do perigo, né? Que ele já começou a ser pego ali pelas lâminas de sangue e conseguiu tirar ele de perto, e aí isso isolou os dois ali só na luta do Uzui com o Gyutaro. Depois mostra uma pequena cena onde o Uzui tá lá usando as técnicas dele, se eu não me engano é a 4ª forma, né? Ou algo assim, que ele usa aquele show de explosões que mais parecem fogos de artifício, só que não adianta. O Gyutaro, ele consegue alcançar a esposa dele. Ele volta até lá e isso deixa o Uzui completamente desesperado ali, com as faixas já da Daki de novo atrapalhando ele, fechando, e isso dando aquela impressão de que a sua esposa estava cada vez mais distante, mais impossível de ser alcançada com aquelas faixas se fechando, e mais uma vez outro flashback naquele momento onde aquela esposa, a Hinatsuru, ela fala sobre como ela sente vontade que eles se aposentem depois que eles conseguissem derrotar essa lua superior. É colocado no plural, mas eles estavam se referindo a essa batalha, né? Como se aquele contexto daquela conversa tivesse acontecido momentos antes deles entrarem finalmente nesse arco. Então, depois desse evento, eles poderiam finalmente descansar. Ela falando sobre quantas pessoas já tinham dado suas vidas ali para eles conseguirem ir adiante, né? Seguirem adiante, e que eles precisavam de todas as formas vencerem essa guerra, nessa batalha desse arco, porque eles não podiam desapontar essas pessoas que tinham deixado as suas vidas para trás. Então eles precisavam de todas as formas conseguir vencer, nem que esses 4 não estivessem
mas juntos, ou seja, já dando indício de que alguém poderia morrer nesse arco. E a gente achando, será que vai ser essa esposa? Muito provavelmente, cara, dava total a impressão de que seria ela. E aí no final do episódio a gente teve o que a gente teve. Então quem consegue salvar a Hinatsuru foi o Tanjiro, conseguindo mesclar as duas respirações. A da água e aqui, sem spoiler, né? Mas a dança do Deus do Fogo lá. Eu só nesse momento eu pensei na piada muito boa, que eu fico pensando, peraí, ele tá usando duas respirações ao mesmo tempo. Imagina, você consegue visualizar ele fazendo isso na prática? Tipo, a respiração da água. A respiração mais lenta. A respiração do Deus do Fogo. Aí ele dá aquela misturada nas respirações, tipo... Aí vai respirando de um jeito, dois jeitos diferentes, assim, ele... fogo, água junto. Eu achei essa piada... o quê? Névoa? Criaria o quê? Água, ele conseguiria evaporar a água da respiração dele pra assim criar... Ia ser um negócio muito louco. Depois tem até a filosofia dele pensando no histórico de todos os outros espadachins que conseguiram mesclar as suas respirações, assim, conseguindo criar subdivisões. Inclusive, isso é já explícito, né? A gente tem a respiração do ar, depois a respiração da névoa. Enfim, as coisas elas vão realmente se misturando e todas elas, né? Saíram de algum lugar. E nisso, o Uzui aparece de novo agradecendo ao Tanjiro, já chegando com a lâmina ali novamente. Assim como teve no final do episódio passado, o Tanjiro ali quase cortando o pescoço do Gyutaro, aparece agora de novo, o Uzui quase cortando e vai intervalo. Mas depois do intervalo, o foco ele muda, né? A gente tem todo o brilho ali dos outros personagens que estavam envolvidos. Aparece o Inosuke, que nesse momento ele olha pro Uzui, ele fala, caraca, a gente tá atrasado, a gente precisa cortar agora, nesse momento, o pescoço dela, senão a gente vai perder o timing. Nessa hora aparece o Zenitsu dizendo pro Inosuke ele não se preocupar, porque eles não precisavam cortar ao mesmo tempo as duas cabeças. O que eles precisavam era garantir que as cabeças estivessem cortadas ao mesmo tempo. Na forma que eu falei, pareceu a mesma coisa. Mas são coisas diferentes. E ainda bem que o Zenitsu não falou dessa forma, porque senão ia confundir a cabeça de porco do Inosuke. Enfim, e nessa hora ele tava falando tão sério, tão boladaço, depois ele dá aquela cortada ali, né, nas faixas que tentam prender ele, e aí todo mundo, inclusive o Inosuke, fica... Tu tá muito maneiro, que história é essa? E eu realmente também fiquei dessa merda, falei, cara, tá falando muito maneiro. E vê que esse papo de que tá dormindo, tá fingindo que tá dormindo. Nem tinha bolha mais nessa hora na boca dele lá, no nariz dele. Tava dormindo nada, tava fingindo, tudo papo. É verdade. E a gente volta nesse momento pra primeira cena que fechou logo antes do intervalo, que foi o Gyutaro ele conseguindo defender as duas espadas ali, tanto do Uzui quanto do Tanjiro, e depois, cara, ele consegue prender ali com seu sangue as espadas e vem o Uzui, beleza, então, vou usar a segunda lâmina. Foi direto, assim, o cara conseguiu virar o pescoço, cara, que nem o Uzui falou, que palhaçada. E de novo, o Gyutaro, ele usa suas espirais de sangue pra se ferrar com a situação ali, né, tirar eles de perto, e o Uzui, ele meio que puxa, dá a entender que ele puxa o Gyutaro pra perto dele, e assim salvando também ao mesmo tempo que tava a esposa dele puxando o Tanjiro ali pra tirar ele de perto, enfim, fez uma situação ali que só ficou o Gyutaro junto do Uzui. E eles decidem nesse momento mudar a estratégia, né, passar a lutar os três, o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu contra a Daki pra assim conseguir sobrepujar o poder dela, enquanto eles estavam torcendo ali para que o Uzui ele conseguisse segurar o Gyutaro a tempo. E é nesse momento que o Tanjiro ele sente que tá fazendo a decisão da vida dele. A decisão, você vê que ele olha para um, olha para o outro e fala, cara, vamos lá, então vamos lá, né? Porque ele percebeu que o Zenitsu e o Inosuke, eles por mais que tivessem ali conseguindo lidar por bastante tempo até com a Daki, tava uma batalha muito equilibrada, isso não ia durar para sempre. E eles precisavam de mais poder para assim conseguir ultrapassar todas essas barreiras de faixa e assim conseguir chegar até ela. Eles não estavam conseguindo de maneira alguma conseguir chegar até ela, por mais que eles estivessem ali mantendo a luta de boa, tava muito de igual para igual e eles precisavam ter um peso a mais naquela balança para assim favorecer o lado deles, e ele só torceu pro Uzui conseguir segurar o Gyutaro a tempo enquanto eles conseguissem lidar com a Daki, que era a oponente mais fraca. Então eles lidando com o oponente mais fraco, eles poderiam assim depois se concentrar no oponente mais forte, todo mundo contra ele. Então aquele que estava destinado a receber o destaque da luta contra a Daki era o Inosuke, porque ele era o único que tinha ali duas espadas entre os três. Já que a cabeça dela conseguia se flexionar por conta das faixas, eles precisavam cortar de mais de uma direção ao mesmo tempo. Eles poderiam ali tentar, talvez, né,
um deles segurar enquanto os dois eles atacavam, mas assim, eles precisavam de 2 de suporte e um que fosse pra cima na ofensiva. E é nesse momento que o Zenitsu e o Tanjiro eles ficam de suportes que o Inosuke ele percebe que as faixas elas estavam mais dispersas. Ele conseguia se aproximar com mais facilidade da Daki. Ele olha pra trás e vê uma porrada de faixa e vê, caraca, eu tô conseguindo avançar. E é nesse momento que ele percebe, é agora ou nunca. E ele usa a respiração da fera dele e ele começa a correr. Eu fiquei... confesso que a impressão que me deu não pareceu que ele tava correndo tão mais rápido, não, do que ele tava correndo antes. Na verdade, antes parecia até que ele tava correndo mais rápido. Mas enfim, em tese, ele tava correndo muito mais rápido naquele momento. E, cara, muito linda a cena onde o Tanjiro, ele usa a respiração da água dele e o Zenitsu usa a respiração do relâmpago ao mesmo tempo e fica aquele quadro ali, da respiração da água e respiração do relâmpago ao mesmo tempo ali. E eles dois abrindo o caminho pro Inosuke que vai ali, ó, passando e as faixas rasgando ele, e o porco vai enlouquecido, o javali vai enlouquecido pra cima, e o Inosuke falando, eu não posso me atrasar, meus servos. Você percebe que ele chama os caras de meus servos, os meus servos estão me ajudando aqui, eu não posso me atrasar, e ele vai pra cima e consegue cortar o pescoço dela, e vai lá, nossa, mas ele consegue prender as espadas, e ele usando ali como um serrote, nossa, que nojento que foi aquilo aqui, que agoniante que foi aquilo, e ele finalmente conseguindo ali cortar o pescoço dela. Não mostra o foco, Lucas, não mostra o foco da cabeça dela, que da última vez deu problema. Talvez tenha dado problema só porque eu coloquei isso na thumb e não no vídeo em si, mas enfim, evita. Mas ele corta ali, aparece a cabeça dela voando lá no fundo, e a sequência é o que é mais engraçado, porque eles não têm tempo a perder. Então o Inosuke, ele pega a cabeça dela, e eu achando que ela ia tentar morder, sabe, de alguma forma, tipo, morder o braço dele, mas não, ela tenta usar os cabelos e ela não consegue, ele vai e corta. Imagina, a mulher ainda perde os cabelos. Perdeu a cabeça, ainda perdeu. Perder a cabeça tudo bem, coloca de volta, mas e perder os cabelos? Vai ter que esperar crescer de novo. Esse é o maior crime que ele cometeu. Mas enfim, ele vai fugindo, só que quando a gente achava que tava tudo bem, que eles estavam ali, tinham conseguido, né, separar o corpo dela, para tirar a cabeça dela e correndo, aparece do nada o Gyutaro só com a lâmina por trás, quase que teletransportado. Plau! Enfia por trás a lâmina no Inosuke, sai assim, ó, sangue até do nariz da máscara de porco dele, assim, sabe? Começa a vazar da boca dele, sai pela própria máscara. E nessa hora, galera, olha só que virada que os vilões eles deram, que virada que os demônios eles deram. Depois o Tanjiro, ele entra em desespero falando que o Tanjiro não tava nem conseguindo enxergar se tinha pego ali no coração, se o que tava acontecendo, que tava escuro pra caramba, e nessa hora ele decide olhar pra trás, peraí, cadê o Uzui, o que aconteceu, o que aconteceu com a luta entre eles, e ele vê o Uzui ali, ó, caído no chão, sem um braço, sem a parte ali do braço. Nossa, que cena pesadíssima. Depois o Zenitsu ali, ó, tentando proteger o Tanjiro, depois daquela enxurrada de sangue ali estourando assim, ó, plau, por conta do poder do Gyutaro, e dizendo, sai daqui, salvando, e o Tanjiro na posição dele dizendo, tipo, pra não se preocupar, já, tipo, entregando, sabe, tipo, nem me salva, só corre, só se salva, né? E ele, nesse momento, você vê que, cara, a cena fica pesada quando o Tanjiro, ele se coloca a culpa em tudo que aconteceu, porque a escolha foi dele em se separar do Uzui para ajudar os outros, porque enquanto ele estava ajudando, a coisa estava difícil, mas estava acontecendo, ele estava fazendo alguma pequena diferença ali. Só que, meu amigo, depois que ele saiu, e depois principalmente que o veneno ali provavelmente começou a fazer um efeito maior, não teve jeito, né? Ele não podia ficar tanto tempo assim longe, então ele sente todo o peso de ter abandonado o Uzui, ele se sente culpado por conta disso, e consequentemente também por conta do que aconteceu agora, dele ter piscado e não ter visto o Gyutaro se aproximando, não ter reparado que ele tinha deixado o Uzui ido até ele, e ele poderia ter olhado com mais afinco, enfim. Nossa, que final pesado, muito melhor do que o episódio passado, galera, muita cena épica, e que final, que virada, galera, que virada. Agora só faltam 3 episódios, se eu não me engano, pra fechar esse arco. Eu só fico pensando, e agora? Eu tô querendo ir pro mangá. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, lembrando, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que tem saído toda semana comentando os episódios de Demon Slayer, beleza? Até a próxima, tchau!